Eu não sei o que foi aquilo que veio na minha porta, mas de uma coisa eu tenho certeza: aquilo não era humano. Simplesmente não era humano. Não tinha como aquilo ser humano. Era um demônio ou um lobisomem, como que você queira imaginar. Prazer, o meu nome é Flávio, tenho 49 anos, sou do Ceará, bem do Nordeste mesmo. Aqui é seco e a maioria das vezes não chove aqui. Eu moro em uma casinha simples, na roça. Eu gosto muito de criar criações, animais e essas coisas assim, né? Gosto de fazer plantio, mas como aqui não chove, você tem que fazer irrigação às vezes para molhar a plantação e simplesmente às vezes a água não dá para chegar até aqui por causa de ser muito longe. O meu pai e a minha mãe e mais 2 irmãos dão um duro lascado para trabalhar e para trazer o sustento para casa. Eu vendo a necessidade da minha mãe, eu resolvi arrumar uns bicos na cidade, como entregador de pizza. Eu tinha habilitação e sabia pilotar moto, dirigir carro e tudo mais o que você pudesse imaginar. E isso já iria ajudar um pouco, né? As noites lá era bem estranha. Aconteciam muitas coisas estranhas, mas eu nunca liguei assim pro sobrenatural. Eu nunca fui, vamos dizer, curioso para descobrir algumas coisas que aconteciam ali à noite, tipo assobios, pessoas que chamavam a gente do nada, pessoas que passavam cantando na estrada e quando você ia olhar não tinha ninguém. Era esse tipo de assombração. Mas eu vou contar um dia que veio um bicho na minha porta que eu simplesmente não sei o que era. A minha mãe fala que é lobisomem, mas o que aquele bicho fez quase entrou. E se a porta não fosse resistente, ele teria conseguido o que queria. Era uma noite de lua e eu gostava de sair, pegava um estradão e era uma estrada muito longa que dava mais ou menos uns 45 quilômetros de uma casa da onde eu morava até a cidade. Era muito longe para ir a pé. Então às vezes nós íamos em animais, às vezes nós íamos com um monte de pessoa conversando, pois assim o caminho passava mais rápido e a gente chegava ao nosso destino bem mais rápido do que nunca. Nós íamos na cidade mais à noite para comer alguma coisa, fazer compras, pois lá tinha mercado na cidade que ficava aberto até umas 9 horas. Mas se você quisesse realmente fazer compras, fazer feiras e essas coisas, você teria que sair umas 4 horas da tarde para poder, quando fosse 7 da noite, você estar no mercado para fazer as compras. Para trazer, nós tínhamos que trazer no lombo de um jumento, ou de um burro, ou de qualquer coisa que desse para trazer. E era isso. Eu peguei a feira e coloquei no lombo de um burro e vinha puxando com meu pai, minha mãe e os meus 2 irmãos pequenos. E atrás vinha outra família que morava um pouco mais à frente da minha casa. E nós íamos conversando sobre as coisas sem explicação que acontecia naquele lugar. Foi quando vimos uma pessoa passar correndo, agora correndo muito rápido na frente. Nós paramos e ficamos simplesmente abismados com aquilo, pois o que uma pessoa iria estar fazendo no lugar sozinho em uma hora daquela da noite? Era mais ou menos umas 9 horas da noite, umas 9 para 9:30 da noite. Não vou dizer que hora era porque eu não lembro muito bem a hora. Naquele tempo eu não tinha relógio para saber e nós não tínhamos celular para vermos a hora como temos hoje em dia. Passou correndo. Eu até ri na hora. Ora, essa é boa. Além da pessoa vir numa estrada dessa escura,
apenas com a luz da lanterna, uma pessoa passar correndo e levantar uma poeira dessa só para fazer a gente espirrar. E o meu pai falou: seja lá o que for, meu filho, boa coisa isso não veio fazer. E o homem que estava atrás com a outra família concordou com meu pai. Continuamos o caminho e agora bem mais esperto, pois a qualquer momento aquele homem poderia passar. Nós iluminávamos o caminho com umas lanternas bem fracas mesmo. Só dava para ver poucos metros à frente. E simplesmente o homem não seguiu mais nós. Mas eu comecei a ouvir alguns rosnados, como se fosse de cachorro ou essas coisas assim. Eu disse: pai, vamos aumentar o passo, pai. Eu não sei o que é isso que está rosnando aí no mato. Não sei se é um cachorro, não sei se é simplesmente outra coisa que está acontecendo, mas vamos aumentar o passo. Então começamos a andar mais rápido. Ainda tinha um bom pedaço. O estranho é que aquilo que estava rosnando no mato começou a seguir nós de dentro do mato. Só seguia só. E era um rosnado, tipo um cão ou um leão quando estava procurando a sua presa. Era desse jeito, um rosnado e essas coisas assim. Foi quando mais um pouco à frente o mato era mais baixo e nós demos para ver o que era que estava fazendo o rosnado, o barulho no mato. Era um grande cachorro negro. Eu nunca vi uma coisa tão estranha como aquela. Me deu muito medo na hora. Por mais que os meus olhos não acreditassem no que eu estava vendo, aquilo simplesmente era um lobisomem. Então, nós fomos andando muito rápido, eu sempre olhando para trás. Parecia que aquele bicho estava em todos os lugares. Quando ele urrava, quando ele soltava uivos, parecia que o meu coração ia sair para fora. E quando cheguei em casa, eu entrei de uma vez, tirei as coisas do burro e soltei ele no pasto. E entramos para dentro. Só deu tempo de entrar em casa. Bateu um bicho na porta, urrando e rosnando, dando rosnado de gelar suas espinhas. Eu não sei o que era aquilo, mas era inteligente. O bicho sabia que nós estávamos em casa e veio seguindo nós. E se jogava na porta com tanta força que, se a porta não fosse tão resistente, ela vinha cair aos pedaços. E aquele bicho tentava entrar de várias maneiras. Foi então que ele deu um uivo tão ensurdecedor que eu tampei os meus ouvidos, coloquei a mão nos ouvidos, pois eu não aguentava. O uivo daquilo era muito alto e o bicho andava de um lado para o outro lá fora. E eu mais o meu pai tremendo de medo lá. Eu nunca vi o meu pai com tanto medo que nem ele estava naquela noite. Eu disse: pai, você não tem nenhuma espingarda aí não? Nenhuma arma que possa atirar nesse bicho? E meu pai falou: não, infelizmente, meu filho, eu não tenho. Então aquele bicho ficou lá por alguns minutos e simplesmente deu um uivo e saiu correndo. A gente só via as tropeladas, como se fosse de um grande animal na estrada, e a poeira levantando. Deu para ver pela fresta da janela aquele poeirão na escuridão. E só via o bicho correndo e passando pelas casas mais embaixo, pois não tinha como onde aquele bicho passasse, nada ficar quieto. Qualquer bicho iria dar notícia daquele lobisomem. Simplesmente era um lobisomem. Era uma coisa que eu vou falar para vocês que o homem que tem mais coragem, ele fica com medo, pois a sensação em ver um bicho daquele é que a própria morte está vindo lhe buscar. E isso é simplesmente uma coisa do inferno, pois você não sabe onde vai aparecer ou como vai aparecer, mas eu tenho certeza que a partir daquela noite eu não peguei mais estradas escuras, eu não saí mais de casas à noite. Se eu fosse para o mercado,
Eu saía bem de dia, no máximo às 9 horas, e quando fosse umas 2 da tarde, já estava em casa. Eu fazia de tudo para não dar de cara com aquele bicho, pois eu acho que eu não teria mais uma chance. Se ele tivesse dado de cara comigo mais uma vez, eu não tinha arma para se defender, não tinha facas. Então, o jeito era se valer das pernas mesmo, né? Aquela noite eu não dormi mais. Quando eu acordei no outro dia, simplesmente vi o estrago que o bicho fez. O bicho deixou um estrago muito grande, mas eu nunca saí mais à noite. E não desejo essa experiência para ninguém. A noite em que um lobisomem bateu na minha porta. E só não entrou porque a porta era resistente e a minha mãe fazia umas orações no canto da parede. Esse bicho não gosta de oração, não gosta de reza ou muito menos que você fale em nome de Jesus, pois ele tem raiva disso daí. Isso é o próprio diabo em besta fera. Eu tenho pena de quem desafia um bicho desse, pois o bicho é esperto e inteligente. Ele deixa você se acostumar, pensar que essas coisas não existem e só assim aparecer de uma vez por todas e dar o golpe final, matando ou deixando a experiência traumática para quem vê essa criatura dos infernos. Uma boa noite e fiquem com Deus.